Graças a Deus, bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Convido vocês a ficarem de pé para nós darmos início à nossa escola bíblica dominical deste domingo, para a glória de Deus. É uma bênção nós, mais um domingo, reunidos aqui como Igreja do Senhor. É uma bênção, graças a Deus por isso. Aleluia, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, eis-nos aqui mais um domingo reunidos como Tua Igreja para glorificar o Teu santo nome. Nós nos reunimos nesta manhã confiados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o intercessor, o mediador que nos representa junto a Ti. E é por causa desta representação que hoje nós podemos desfrutar da paz, do amor e da comunhão contigo, ó Deus. Pedimos a Tua bênção a este momento de culto, onde nós iremos ler a Tua palavra, iremos meditar nela. Pedimos que o Espírito do Senhor nos ilumine, que Ele nos ensine todas as coisas, que Ele possa abrir nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei, que Ele ilumine nossas mentes para compreenderem a Tua palavra, que Ele abra nossos corações para receberem a Tua palavra com fé genuína, que a Tua palavra seja Espírito e vida para nós, que ela nos vivifique, que ela nos santifique, por meio dela nós possamos adquirir a sabedoria que vem do alto e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós Te louvamos por Tua obra em nosso meio e pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, podem se assentar. Meus irmãos, nós iniciamos uma nova série de estudos aqui na nossa igreja, onde nós temos falado nos últimos domingos acerca das seitas que são chamadas cristãs. Até o momento nós apresentamos aqui aos irmãos acerca dos Mormons, ou Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós falamos também sobre os Adventistas do Sétimo Dia. E hoje nós iremos falar sobre as Testemunhas de Jeová. Nós iremos aprender hoje algumas peculiaridades acerca deste grupo, acerca deste movimento religioso. E eu creio que será de grande valia para nós entendermos, conhecermos esse grupo, entendermos o que eles creem, quais são as doutrinas, e vermos se eles realmente estão ali de acordo com aquilo que a Bíblia ensina ou não. É importante ressaltar, como nós temos feito todo domingo aqui, que o objetivo dessa série de estudos não é atacar a fé de ninguém, não é falar mal da religião de ninguém. O objetivo é simplesmente trazer informação aos irmãos e falar, olha, o verdadeiro evangelho é esse, para que os irmãos consigam fazer essa distinção entre o verdadeiro evangelho, que é esse que nós temos na nossa Bíblia, e outros evangelhos que nos são apresentados aí por outros grupos religiosos. Quero novamente pedir perdão, eu ainda estou tossindo bastante. Peço que os irmãos tenham um pouco de paciência e me perdoem se ao longo aqui da exposição eu tossi. Vamos lá. Testemunhas de Jeová. Por que esse nome? Assim como nós, cristãos, nos denominamos e somos verdadeiramente testemunhas de Cristo, assim os testemunhas de Jeová se denominam porque eles, segundo eles, são as testemunhas de Jeová
nesta terra. São aqueles que Deus levantou para testemunharem acerca de Jeová, desse Deus que eles creem e que cultuam. Como surgiu o movimento Testemunhas de Jeová? Elas surgiram ali no final do século XIX, por volta do ano de 1870, lá nos Estados Unidos, e o seu fundador se chama Charles Taze Russell. Ele era um estudioso da Bíblia que se desiludiu com as doutrinas das igrejas tradicionais. E aí aqui nós já temos um ponto importante a observar, que da mesma maneira com os mormons, com os adventistas que surgiram a partir da busca de uma nova revelação, de um novo cristianismo restaurado, assim também surgiram as testemunhas de Jeová. Esse fundador deles, o Charles Taze Russell, ele estava desiludido com as doutrinas, com os ensinamentos das igrejas cristãs tradicionais que existiam naquela época. Segundo consta, ele era filho de presbiterianos e ao longo da sua vida ele passou por diferentes influências religiosas, incluindo a igreja congregacional e o adventismo. Então aí nós podemos ver uma ligação entre as testemunhas de Jeová e o adventismo do sétimo dia. Segundo consta, o fundador das testemunhas de Jeová, durante um tempo, esteve ali no adventismo do sétimo dia. O Russell, ele criou para si ele criou uma organização chamada de Estudantes da Bíblia, que mais tarde se tornaria as Testemunhas de Jeová. Então, esse grupo que hoje tem esse nome de Testemunhas de Jeová se iniciou como um grupo de estudos da Bíblia. E, novamente, eles estavam ali em busca de uma restauração do cristianismo. Esse movimento ele começou com um pequeno grupo de estudantes da Bíblia, ali numa região onde hoje é Pittsburgh, na Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. E a ideia deles era o quê? Era realizar uma análise sistemática da Bíblia, comparando as doutrinas ensinadas pelas igrejas com o que a Bíblia realmente ensina. E aí esse grupo ele passou a disponibilizar as suas conclusões. O que eles faziam? Eles se reuniam, analisavam porções da Bíblia e ali eles tiravam as suas próprias conclusões, os seus próprios comentários, escreviam à parte e publicavam em periódicos, que era distribuído ao público. E se nós formos observar, até hoje eles agem dessa maneira. Eles possuem ali as suas revistinhas, os seus panfletinhos, onde eles divulgam as suas doutrinas, os seus ensinamentos. O Charles Russell ele tomou a dianteira nessa obra educativa bíblica e foi o primeiro editor da revista que hoje é chamada A Sentinela, anunciando o reino de Jeová. Ele e outros estudantes da Bíblia, eles buscavam divulgar os ensinamentos de Jesus Cristo e seguir o modelo dos cristãos do primeiro século. Então, segundo eles, esse retorno deles, esse estudo da Bíblia, era uma maneira de retornar, de voltar aos costumes, às tradições, às doutrinas da igreja primitiva do primeiro século. É importante ressaltar que, para as testemunhas de Jeová, o Charles Taze Russell não é considerado o fundador da sua religião, porque, segundo eles, o fundador é Jesus Cristo. Para eles, o Charles Taze Russell é simplesmente um divulgador. É alguém que Deus levantou para poder ser o líder ali e mostrar o caminho para os demais. A Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados é a mais antiga das associações jurídicas usadas pelas testemunhas
de Jeová. Ela foi fundada ali no ano de 1881 por Charles Russell e outros associados. Essa sociedade ela tem como objetivo divulgar os ensinamentos bíblicos deles e é responsável pela publicação da revista mundialmente conhecida como A Sentinela, anunciando o reino de Jeová. Então, hoje, as Testemunhas de Jeová possuem essa grande organização, essa grande associação, que é, digamos assim, o anunciador deles, né? Aquela associação que divulga as revistas com os seus ensinamentos. As Testemunhas de Jeová se organizam em congregações que se reúnem em salões chamados de Salões do Reino. E cada salão é supervisionado por um grupo de anciãos. Então, a liderança dos Testemunhas de Jeová é chamada de ancião. Assim como nós temos aqui na nossa igreja pastor, para eles a denominação é ancião. Eles não recebem salário, por isso não pertencem a uma classe privilegiada, né? Ou seja, eles estabelecem que a liderança dos salões, que são os anciãos, eles não precisam receber remuneração, porque eles não fazem parte de uma classe privilegiada que favoreça a eles ter esse tipo de benefício. Segundo eles, também não cobram o dízimo e nem fazem qualquer tipo de coleta em suas reuniões. Todas as atividades e despesas deles, segundo eles, são financiadas por donativos anônimos. Vamos entrar aqui sobre a Bíblia Sagrada. As Testemunhas de Jeová, elas usam a tradução da Bíblia Sagrada, chamada de tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Essa é a versão principal que eles utilizam. E aí percebam, irmãos, novamente, assim como os mormons, uma ruptura com a Bíblia cristã, que já está aí determinada como sendo coerente, o cânon bíblico que nós possuímos, na nossa tradução, que já está aí há anos sendo divulgada e recebida como um livro que é sagrado, como um livro reconhecido, sendo coerente, eles vieram com uma nova tradução. Essa tradução ela foi produzida pelos membros das Testemunhas de Jeová e ela é criticada por outras religiões, como nós, os cristãos, por manipular expressões da Bíblia para se adequar às doutrinas. Então, o que eles fizeram? Eles creem, algumas doutrinas são diferentes à crença daquilo que nós cremos. E aí, para embasar as crenças deles, eles manipularam textos bíblicos que respaldam as crenças conforme nós cremos, para poder se adequar àquilo que é mais conveniente para eles. E aí, tudo isso com o objetivo de quê? De dizer, né, que a interpretação da Bíblia deles, da tradução do Novo Mundo, é a tradução correta. E aí vamos ver algumas passagens que são frequentemente mencionadas e alteradas. A primeira delas é João 1, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Na maioria das traduções que nós utilizamos, as traduções aprovadas, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Já na tradução do Novo Mundo, esse verbo esse trecho vem da seguinte maneira: e o Verbo era um Deus. E isso exatamente para poder tirar a questão da divindade de Jesus Cristo. Mais à frente nós vamos ver, mas eles não creem que Jesus Cristo seja Deus, assim como nós cremos.
Outro versículo, também ali no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 58, nas nossas Bíblias diz, Jesus dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. E ali é muito importante nós entendermos que esse eu sou que Jesus faz aqui é um link direto com o eu sou que se revelou a Moisés lá no Monte Sinai, na sarça ardente, do relato que nós temos lá no capítulo 3 do livro de Êxodo. Jesus dizendo, olha, aquele Deus que se revelou a Moisés lá no Monte Sinai há milhares de anos atrás, sou eu sou. Já na tradução do Novo Mundo, esse verso vem assim, antes de Abraão vir à existência, eu tenho sido. Por quê? Porque segundo a crença deles, e aí novamente, vamos entrar nisso mais à frente, para eles Jesus não é um ser eterno, não é coeterno com o Pai. Para eles Jesus é um ser criado pelo Pai. Nós veremos que não é isso. Outro texto bíblico, Colossenses capítulo 1, lá nos versos 16 e 17, diz que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus e nele tudo subsiste. Na tradução do Novo Mundo, adiciona a palavra outras, sugerindo que Jesus foi criado e aí depois ele criou todas as demais coisas. Novamente, veremos, não é bem assim. Além da Bíblia, dessa tradução específica do Novo Mundo, eles possuem também as suas revistas. São duas, a Sentinela e a outra Despertai. A Sentinela é uma revista que é publicada por eles e explora o significado dos acontecimentos mundiais à luz de profecias bíblicas. Segundo eles, o objetivo dessa publicação é trazer consolo às pessoas com boas novas do reino de Deus e incentivá-las à fé em Jesus Cristo. Além disso, a revista Despertai aborda como enfrentar os problemas dos nossos dias a dia e aumenta a confiança na promessa de um novo mundo pacífico e seguro trazido pelo Criador. Então, são duas revistas que eles utilizam para poderem contextualizar os ensinamentos da Bíblia deles com os acontecimentos que têm ocorrido. Então, por exemplo, a gente está tendo aí a guerra entre Palestina e Israel. Eles vão pegar os ensinamentos, os trechos bíblicos deles, vão colocar, olha, isso está acontecendo por causa disso, que a Bíblia ensina. Nós tivemos a pandemia do coronavírus. Eles vão explicar, isso está acontecendo por causa desse texto bíblico, assim, assim, assim. E o objetivo deles é exatamente trazer essas informações para que as pessoas creiam nos seus ensinamentos. Então vamos aqui entrar nas principais crenças das testemunhas de Jeová. E aí todas as informações que eu trouxe aqui, irmãos, são informações diretas do site oficial deles, ok? Primeira delas, eles rejeitam a doutrina da Trindade. Eles são considerados unitaristas. O que significa? Para eles, o Deus que existe é um Deus uno, e não triuno ou trino, como nós cremos. As testemunhas de Jeová ensinam que Deus é Jeová, que o nome de Deus é Jeová, o Criador de todas as coisas e o Deus verdadeiro da Bíblia. Eles acreditam que Jeová é o Deus dos profetas Abraão e Moisés, bem como de Jesus. Para eles, Jeová não é apenas o Deus de um grupo específico de pessoas, mas o Deus de toda a terra. Eles também enfatizam que Jeová é um Deus único e não parte de uma trindade, diferente de outras correntes cristãs que acreditam na Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As testemunhas de Jeová acreditam numa entidade singular.
E aí, irmãos, é muito importante nós definirmos isso, porque nós também cremos que só existe um Deus. Para nós existe apenas um único Deus, que é o Deus Criador de todas as coisas, o Deus eterno, que se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Davi, aos demais profetas, o Deus que enviou Jesus Cristo. Nós cremos nisso também. Só que há evidências bíblicas que nos mostram que esse Deus, que é um, ele é três pessoas. Ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo de Deus. Vamos ver aqui o que eles creem sobre Jesus Cristo. Eles acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas não é o Deus Todo-Poderoso. Eles baseiam essa crença em passagens bíblicas, como, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 14, verso 28, onde Jesus diz: o Pai é maior do que eu. Porém, é importante nós compreendermos aquilo que Jesus diz em sua encarnação, aquilo que diz respeito à sua vida nesse mundo e aquilo que diz respeito à sua eternidade. Quando Jesus disse nesse trecho, o Pai é maior do que eu, não é com respeito à divindade, mas é em relação à sua natureza humana, em relação àquele momento específico da sua vida no tempo de sua humilhação, que estava prestes a chegar ao fim. Era nesse motivo. Outro, sobre a criação de Jesus Cristo. Eles ensinam que Jesus foi a primeira criação de Deus e que ele existia como um ser espiritual antes de vir à Terra. Não é isso. Jesus Cristo não é uma criação de Deus. Ele é coeterno com o Pai. Ele existe, ou ele é, junto com o Pai. E aí o texto bíblico, que eles manipularam e que nós utilizamos como base bíblica é João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso respalda a coeternidade de Cristo junto com o Pai. Outro texto bíblico, Filipenses 2, de 5 a 8, onde Paulo escreveu: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, vejam aí, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então percebam que aqui Paulo fala acerca da humilhação de Jesus Cristo, desse tempo de sua vida em que ele habitou neste mundo, se tornou servo, assumiu a forma humana, encarnou, e nesse tempo nós podemos dizer que nessa relação entre ele e o Pai era maior que ele, somente por causa disso. Eles também acreditam que Jesus deixou o céu, veio à terra para sacrificar sua vida humana perfeita, proporcionando a redenção dos pecados à humanidade. Também creem que após a sua morte, Jesus foi ressuscitado por Deus como um ser espiritual. É isso mesmo, irmãos, que aconteceu? Jesus foi ressuscitado como um ser espiritual? Não, Jesus ressuscitou em carne. Ele era um ser humano. Ele ressuscitou como um ser humano. E aí vamos ver um texto bíblico que respalda isso. Lucas 24, 36 a 43, diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus, isso aqui depois da ressurreição dele, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco.
Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Um ser espiritual não comeria uma comida física. Para eles também, Jesus é considerado um rei celestial. Atualmente, Jesus está governando como rei do reino celestial de Deus e em breve trará paz à terra inteira. Então, os irmãos conseguem perceber aqui a maneira como eles trazem os ensinamentos, as crenças deles, manipulam os textos, mas se nós formos nos textos bíblicos, nós teremos aqui o respaldo, a base bíblica, para poder argumentar com eles. Olha, não é dessa maneira. Vamos ver agora o que eles creem sobre o Espírito Santo. Como eu disse, eles não creem na doutrina da Trindade. Para eles, o único Deus é o Pai. O Filho não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, não fazem parte do ser Deus. Mas a Bíblia fala que existe um Espírito Santo. E aí o que eles dizem? Que esse Espírito Santo ele é o quê? Então vamos lá. Para as testemunhas de Jeová, o Espírito Santo não é uma pessoa ou entidade divina, mas a força ativa de Deus. Para eles, Espírito Santo é simplesmente uma figura de linguagem para determinar o poder de Deus em ação. Eles acreditam que essa força é utilizada por Deus para realizar sua vontade e propósitos na terra e nas vidas das pessoas. E eles baseiam sua crença em passagens bíblicas que descrevem o Espírito Santo como algo que pode ser derramado ou como algo que pode encher alguém. E aí, para eles, isso indica, olha, então, não é uma pessoa, porque uma pessoa não pode encher outra. Uma pessoa não pode ser derramada sobre a outra. O argumento principal deles é esse, para poder dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa. Mas nós sabemos, irmãos, o Espírito Santo, como o próprio termo diz, é um espírito. Então, o espírito pode, normalmente, preencher um ser humano. E a ideia de enchimento do Espírito Santo aqui, ou de derramamento do Espírito Santo, é um revestimento de poder da ação do Espírito Santo na vida daquele que foi regenerado, para que ele possa ser testemunha de Jesus Cristo ao longo de suas vidas. E aí, como que nós podemos responder a eles e afirmar: o Espírito Santo, sim, é uma pessoa? Nós temos aqui o texto bíblico que nos ajuda a entender isso, que é Efésios 4:30. Lá o apóstolo Paulo escreveu: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Somente uma pessoa ou um ser com características pessoais pode ser entristecido. Se o Espírito Santo fosse meramente um poder, ou a força ativa de Deus, como eles dizem, é algo que não possui
digamos assim, sentimentos para ser entristecido. Para eles, a Bíblia é a mensagem inspirada de Deus para os humanos. As suas crenças se baseiam nos 66 livros da Bíblia, ou seja, Velho Testamento e Novo Testamento. E aí que vem o pulo do gato, né, digamos assim. Eles reconhecem que partes da Bíblia são figuradas ou simbólicas e não devem ser entendidas ao pé da letra. Novamente. E aí, irmãos, é muito interessante a gente observar porque, como vocês imagino que já conheçam, eles são um grupo muito ativo na evangelização. Né? A gente sempre vê eles pelas ruas aí, chamando nas casas, exatamente para poder trazer os ensinamentos deles, as doutrinas deles, as crenças deles, e eles são muito bem treinados para isso. Existe todo um script, existe todo um roteiro de perguntas e respostas em que eles fazem, e aí se a pessoa, né, que é questionada não tiver base bíblica, ela vai levar uma rasteira, vai passar vergonha. Por isso é importante nós conhecermos a Bíblia, né? Para que se eu ou você formos abordados por eles e perguntados acerca desses assuntos, para a gente não passar vergonha. Inclusive, o objetivo dessa série de exposições é exatamente munir vocês com essa capacidade de argumentar, de ter conhecimento bíblico para poder dar a eles aí as respostas que eles dizem ter. Em relação ao reino de Deus, o que eles creem? Eles acreditam que o reino de Deus é um governo real no céu que substituirá os governos humanos e realizará a vontade de Deus na terra. Segundo eles, Jesus começou a reinar no céu no ano de 1914. Ou seja, muito recente, né? Se a gente for ver a época da morte e ressurreição e da assunção aos céus de Jesus Cristo, que foi lá no primeiro século, para eles Jesus começou a reinar somente no ano de 1914. E aí, Bernardo, como que eles chegaram nesse ano? É uma conta assim muito doida que eu não consigo explicar. É muito, muito complicado, porque eles pegam profecias de Ezequiel, profecias de Daniel, trechos de Apocalipse, para poder ali falar, olha, aí fazem a conta lá, chegam no ano e falam, não, é 1914. Então, segundo eles, né, Jesus começou a reinar no céu em 1914. Mas nós sabemos que não é assim, irmãos. Assim que Jesus ressuscitou, ele ficou aqui na terra durante um período de 40 dias, depois ele foi assunto aos céus, e ali ele reassumiu a sua glória. Quando, momentos antes da sua crucificação, Jesus orou ao Pai, lá na oração sacerdotal, ele falando, olha, glorifica-me com a glória que um dia tive contigo. Jesus reinava antes e voltou a reinar depois. E isso foi logo na sequência, depois da sua assunção aos céus. Nós temos isso lá no capítulo 1 de Atos. A respeito da salvação. Segundo eles, o sacrifício de resgate de Jesus permite que as pessoas sejam libertadas do pecado e da morte. Para alcançar a salvação, é necessário ter fé em Jesus, mudar a vida e ser batizado. Tudo certo, né? Nós também pensamos dessa maneira. Porém, há alguns detalhes que precisam ser observados. Primeiro, as testemunhas de Jeová não acreditam na predestinação para a salvação. Elas ensinam que a salvação é possível através da fé em Deus e em Jesus Cristo, mas não é garantida ou pré-determinada. Para elas, a salvação é uma recompensa concedida por Deus aos que seguem suas leis e ensinamentos. Percebam, né? As obras precedem a salvação.
Primeiro a pessoa se torna santa, depois ela é salva. Mas a gente sabe que o caminho certo não é esse. Primeiro ela é regenerada, depois ela é santificada em Cristo. Elas acreditam que cada pessoa tem o livre-arbítrio para escolher seguir a Deus e assim alcançar a salvação. A fé deve ser demonstrada por meio de ações e obediência aos princípios bíblicos. Novamente, nós não cremos em livre-arbítrio. A ideia de livre-arbítrio ela é oposta à da predestinação. E aí vamos a um texto bíblico que respalda a predestinação para a salvação. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo escreveu: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu, vejam aí a eleição, assim como nos escolheu nele, quando eu fiz boas obras? Quando eu segui a lei? Não, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vamos ver o que eles entendem sobre céu e terra. Jeová Deus, Jesus Cristo e os anjos fiéis moram no mundo espiritual. Um pequeno número de pessoas, 144 mil, será ressuscitado para a vida no céu. A terra foi criada para ser o lar da humanidade para sempre, onde as pessoas obedientes receberão saúde perfeita e vida eterna. E aí nós temos aqui a menção a um número específico, de 144 mil. De onde que eles tiraram isso? Em Apocalipse menciona um determinado grupo de 144 mil selados, que é aquele grupo que Deus determinou para a salvação. As testemunhas de Jeová interpretam as referências aos 144 mil selados encontradas no livro de Apocalipse da Bíblia de uma maneira específica e distinta. De acordo com a crença deles, as 144 mil mencionadas representam um número limitado de pessoas escolhidas por Deus para reinar com Cristo no céu. Para as testemunhas de Jeová, essas 144 mil pessoas são consideradas como tendo uma esperança celestial e são vistas como co-herdeiras com Cristo no reino dos céus. Acreditam que esses indivíduos foram selecionados ao longo da história cristã para desempenhar um papel especial na administração do reino de Deus. No entanto, as testemunhas de Jeová não creem que apenas esses 144 mil serão salvos. Para elas, a maioria dos fiéis terá uma esperança terrena, ou seja, viverão em um paraíso restaurado na terra após o Armagedon, conforme ensinamentos da sua fé. Portanto, embora as testemunhas de Jeová reconheçam as 144 mil seladas como um grupo especial, com uma esperança celestial, elas acreditam que a salvação e a vida eterna estão disponíveis para um número muito maior de pessoas que serão beneficiadas pelo reino de Deus aqui na terra. Então haverá uma divisão. Os tops estarão reinando no reino celestial e aqueles não tão tops estarão reinando na terra. Melhor que nada, Melhor reinar na terra do que não reinar em lugar nenhum. Mas aí, irmãos, eles possuem essa divisão, entre reinar com Jesus no céu e reinar na terra. A Bíblia não nos ensina isso, tá? A Bíblia nos ensina que todos os que possuem fé em Jesus Cristo e demonstram isso em vida, persistindo na fé, perseverando,
são salvos e reinarão com Cristo em glória. E o reino de Cristo será nesta terra, será um novo céu, uma nova terra. Neste mundo, uma nova criação, onde os ressurretos com Cristo, glorificados, estarão ali todos juntos com o Mestre. Não haverá essa separação, não. Sobre maldade e sofrimento, para eles, tudo que existe de mal neste mundo surgiu quando um anjo se rebelou e se tornou Satanás. Esse anjo convenceu o primeiro casal a se juntar à rebelião. Não é bem assim, né? A gente sabe que Adão e Eva, eles realmente não vigiaram e pecaram, mas o que o texto bíblico nos ensina é que da parte deles há evidências de um arrependimento, né? De que eles não seguiram a Satanás, mas eles creram no Deus verdadeiro e continuaram. Sobre a morte, aqueles que morrem deixam de existir. Elas não sofrem no tormento de um fogo eterno. Segundo as testemunhas de Jeová, quando uma pessoa morre, ela entra em um estado de inconsciência total. Eles acreditam que os mortos não têm consciência de nada, não veem, não ouvem e não pensam. E essa crença é baseada em passagens bíblicas, como Eclesiastes 9:5, que diz: os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Irmãos, né, a gente precisa ter sabedoria para poder compreender o contexto do texto. A ideia aqui é de que os mortos, a partir do momento que morrem, eles realmente, fisicamente, não veem, não ouvem, não pensam, não possuem consciência nem nada. Mas nós entendemos que o homem possui uma parte física e uma parte espiritual. A parte física, realmente, ela fica como se estivesse dormindo, de olho fechado, com a mãozinha assim no caixão. É isso mesmo. Mas espiritualmente, nós entendemos que a alma retorna para Deus. E aí porém, isso para eles é incabível, né? Eles não creem nisso. E nós temos, inclusive, a passagem do rico e Lázaro, que nos mostra que há uma continuidade espiritual após a morte física. Né? Aquele que está em Cristo vai para o que é chamado nesse texto de seio de Abraão, e aquele que não está em Cristo está destinado ao tormento eterno. Além disso, as testemunhas de Jeová acreditam na esperança da ressurreição. Porém, aqueles que, segundo eles, são realmente testemunhas de Jeová. Elas creem que Deus trará bilhões de pessoas de volta à vida no futuro, em um novo mundo onde não haverá mais morte. Aqueles que se recusarem a seguir os ensinamentos de Deus, no entanto, serão destruídos para sempre. É o aniquilacionismo. É isso mesmo, né? Estou confundindo aqui a pronúncia. Que é a ideia de ser aniquilado, né? Ou seja, a pessoa que morre e não está em Deus, acabou, ela é apagada. Novamente, a Bíblia não nos ensina isso. Vamos ver alguns textos bíblicos. Segundo aos Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito do corpo. Ou seja, ao fim da vida de todos, quando o Senhor Jesus vier em glória, vai ter ali o juízo final. Aqueles que estão em Cristo e tiverem feito o bem, irão para a glória. Os que não estão em Cristo e tiverem feito o mal, irão para o tormento eterno. Outro texto, Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Outro texto bíblico, lá em Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu,
e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então vejam aí, né? Além da morte física, haverá uma segunda morte, para quem não estiver em Cristo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então percebam aí, né, que para todos os argumentos deles, há respostas bíblicas para nós combatermos. Todas não, né? As que eu trouxe aqui. Vamos ver aqui, para finalizar, algumas curiosidades sobre as testemunhas de Jeová. Primeiro, elas não comemoram aniversário. As testemunhas de Jeová não comemoram aniversários porque acreditam que Deus considera essas celebrações erradas. Segundo eles, embora a Bíblia não contenha uma proibição direta sobre aniversários, ela fornece princípios que ajudam a entender essa posição. Eles consideram que a origem dos aniversários está ligada a práticas pagãs e superstições, como a astrologia e a crença em espíritos malignos. A Bíblia realmente não traz registros de que os primeiros cristãos comemoravam aniversários. Então, eles entendem que se os primeiros cristãos não faziam isso, eles também não devem fazer. Outro motivo pelo qual não comemoram o aniversário é porque a única coisa que a Bíblia diz que os cristãos têm a obrigação de comemorar não está relacionada a um nascimento, mas a uma morte e a morte de Jesus. E aí, inclusive, por causa disso, eles não comemoram também o Natal. Por quê? Jesus nos mandou comemorar a sua morte, não o seu nascimento. Os apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus, não comemoravam o Natal. Segundo eles, a festa do Natal ela foi instituída oficialmente pelo bispo romano Libério no ano 354, mais de 200 anos depois que o último apóstolo morreu. Não existem provas de que Jesus tenha nascido em 25 de dezembro. A data de seu nascimento não foi registrada na Bíblia. Segundo eles, acreditam que o Natal não é aprovado por Deus porque se origina de costumes e rituais pagãos. Outra particularidade, não realizam transfusão de sangue. Segundo eles, essa é uma questão mais religiosa do que médica. Tanto o Velho como o Novo Testamento ordena claramente a abstenção de sangue. E aí eles trazem textos de Gênesis, Levítico, Deuteronômio, texto de Atos 15, para poder respaldar esse argumento deles. Além disso, para Deus o sangue representa a vida. Então, eles evitam tomar sangue por qualquer via, não só em obediência a Deus, mas também para lhe mostrar respeito como doador da vida. Irmãos, realmente, existe essa instrução em relação ao consumo de sangue, mas o consumo para alimentação. A restrição que a Bíblia nos dá, né, na manipulação do sangue é para consumo, para alimentação. Não existe nenhum tipo de restrição para doar sangue ou receber sangue de outra pessoa, caso seja necessário. E aí elas buscam alternativas médicas que não envolvam transfusão de sangue, como cirurgias e tratamentos sem sangue. É um ponto muito delicado. Outra coisa, né? Eles não aceitam também que Jesus morreu em uma cruz. Eles acreditam que Jesus não morreu na cruz,
mas sim em uma estaca ou poste. E aí essa interpretação é baseada em suas leituras da Bíblia. Isso daí, esse argumento deles é exatamente para poder, porque eles são tremendamente contra o uso de cruz, principalmente a Igreja Católica, né, que a gente vê muito, a cruz e Jesus pregado na cruz, ou o crucifixo, né, o terçozinho lá que eles utilizam. Então, o argumento deles, segundo a interpretação muito ruim que eles fazem do grego, se dá isso, né? Eles dizem que Jesus foi crucificado assim, ó, né? Numa estaca vertical, que não tinha a parte horizontal. Mas nós sabemos, né, que há evidências históricas, não apenas bíblicas, de que Jesus foi crucificado, de que tinha a haste vertical e a haste horizontal. E aí, novamente, para poder fechar aqui, né, quero trazer o texto de Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 6, onde, novamente, o apóstolo Paulo exorta os irmãos da igreja da Galácia a tomarem cuidado para não serem persuadidos por outro evangelho, a não ser o evangelho que foi ensinado, que foi entregado por ele. Diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldição. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então essa deve ser a nossa postura diante desse outro evangelho ensinado pelas testemunhas de Jeová. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara? Ah, ok. Eles não ingerem, né? Vai. Correto. Exatamente. Ok. Ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Isso.
Espírito Santo. Continua-se a leitura. Pedro continua dizendo para ele: você mentiu a Deus. Logo, o texto está dizendo que mentir ao Espírito é equivalente a mentir a Deus. Logo, o próprio texto, a própria tradução dele, ratifica que o Espírito Santo é Deus. Porque eles contradizem aí Pedro. Aí o último texto aqui só para. E outra coisa, não tem como mentir a simplesmente um poder, a uma força, exatamente. A gente mente a alguém. Não. Não. Exatamente. Isso. Exatamente. Exatamente. Tudo, né? É. Exatamente. Pois é. Exatamente. Eles argumentam muito bem, viu? Como eu disse, eles são muito bem treinados. E aí temos aí dois argumentos que nós podemos utilizar contra eles, né? 2 textos bíblicos em relação a 2 doutrinas específicas, né? Então, irmãos, fiquem atentos, acordem, levem a sério o estudo da Bíblia. Procurem conhecer as nossas doutrinas, os nossos ensinamentos, porque lá fora eles fazem isso muito bem, eles são muito dedicados. E aquilo que eu disse, se a gente não vigiar, a gente leva a rasteira deles mesmo. Então tem que saber argumentar. Mais alguma pergunta? Vai, Tiago. Isaías 9:6, empresta a Bíblia aí, que eu estou só com o tablet. Vamos ler o texto bíblico. E aí quem puder abrir, abra também para a gente ler juntos. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, a partir do verso... Cadê?
6. É interessante, né, que eu imagino que a Bíblia de vocês também traga um título antes do capítulo. Essa Bíblia traz assim, o príncipe da paz. E aí vamos ler desde o início, né, para a gente ser bem fiel ao texto. Diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Tanto a tribo de Zebulon quanto a tribo de Naftali, a localização geográfica delas, depois das invasões da Síria, né, e depois da Babilônia, elas se tornaram ali um local habitado por gentios, que era um povo estranho a Israel. Povo que andava em trevas e o grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Aí vem o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, inclusive esse é o texto que Mateus utilizou no seu evangelho, Tiago, para poder falar, olha, aquilo que Isaías disse lá no capítulo 9 está se cumprindo na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então é uma referência sim, não apenas porque eu estou dizendo que mas porque o apóstolo Mateus, no Novo Testamento, escreveu falando sobre isso, de que viria esse Messias aguardado pelo povo de Israel, e que esse Messias já tinha chegado na pessoa de Jesus Cristo. Era isso? Então tá. Exatamente. Isso. Não há contradições, né? É muito claro. Basta pesquisar, né? Basta se aprofundar mais no texto. É assim que nós devemos fazer. Então vou encerrar, irmãos. Já deu o horário aqui, né? Quem perguntou, perguntou. Depois, se alguém tiver mais alguma pergunta, me faça no particular. Vamos orar? Senhor Deus amado, nós te damos graças, ó Pai, por este momento de aprendizado da Tua Palavra. É muito bom, Deus, nós aprendermos acerca dos ensinamentos de outros movimentos religiosos, porque assim nós conseguimos aprender e fazer distinção entre o que é bíblico, o que é correto e o que não é correto. Nós te agradecemos por Teu Santo Espírito, que nos ensina todas as coisas, que nos ilumina e nos dá o entendimento necessário para compreendermos esta palavra como palavra de Deus, como palavra viva, eficaz, poderosa, infalível e inerrante. Te agradecemos por tudo aquilo que o Espírito do Senhor continue realizando a boa obra em nós, ao longo das nossas atividades, em nosso culto. Pedimos, fica conosco, em nome de Jesus.
Amém.